E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, então vamos para o capítulo 6, no verso 21. Então tiraram os cravos da mão do Salvador e o estenderam no chão, e a terra inteira tremeu, e um enorme pânico sobreveio. Logo o sol brilhou. E comprovou-se que a hora era nona. Bem diferente, né, irmãos, do que nós estamos acostumados a ver, a ouvir. Alegraram-se, então, os judeus e entregaram o corpo a José para que entregaram o corpo para José para que ele lhe desse sepultura, uma vez que este havia sido testemunha de todo o bem que nosso Salvador Yahushua havia feito. Yahushua, irmãos, é o nome do nosso Salvador. Os judeus dizem Yeshua, porém Yeshua é do aramaico. Nós estamos dizendo aqui é do hebraico. Porque tudo que vem sendo mais novo, vem com corrupções. Então, vamos ficar lá mais atrás. E pegando o corpo do Salvador, levou-o e o envolveu num lençol e colocou-o em sua própria sepultura, chamada Jardim de José. Então os judeus, os anciãos e os sacerdotes perceberam o mal que haviam acarretado para si próprios. Começaram a bater no peito, dizendo: malditas as nossas iniquidades, eis aqui que chega o juízo e o fim de Jerusalém. Eu, de minha parte, estava sumindo na aflição, juntamente com os meus amigos, feridos no mais profundo da alma. Mantínhamos escondidos, pois éramos tidos, assim, essa parte é Pedro dizendo, éramos tidos como malfeitores e como aqueles que queriam e pretendiam incendiar o templo. Então veja, irmãos, além deles matarem o Salvador, eles começaram, pôs na cabeça daqueles judeus que eles deviam de perseguir os discípulos, porque a intenção deles seria de meter fogo no templo em Jerusalém. Porém, não é verdade, né? Mas era um meio de, se possível, pegar mais algum deles e matar-se ali. Mas não era essa a vontade do nosso Pai, do nosso Salvador, né? Por todas essas coisas, jejuávamos e permanecíamos sentados, lamentando-nos e chorando noite e dia, até o sábado. Entretanto, reunidos
entre si os escribas e os fariseus e os anciãos, ao ouvir que o povo murmurava e batia no peito, dizendo: quando de sua morte observaram os sinais tão assombrosos, como dizer que não foi um justo? Fugiram de medo e foram ter a presença de Pilatos, em tom de desculpas, dizendo: dá-nos soldados para que custodiem o sepulcro durante 3 dias, pois pode acontecer que seus discípulos venham, retirem o seu corpo e o povo venha nos fazer algum mal, acreditando que ressuscitou-se de entre os mortos. Pilatos então entregou-lhe Petrônio, um centurião, com os soldados, para que custodiassem o sepulcro, e com eles foram também até o túmulo os anciãos e os escribas. E girando uma grande pedra, todos os que ali se encontravam presentes, juntamente com o centurião e os soldados, puseram-se na porta do sepulcro. Além disso, gravaram 7 selos e depois de amarrar uma tenda, puseram-se a fazer a guarda. Bem cedo, ao amanhecer o sábado, uma grande multidão veio de Jerusalém e das redondezas para ver o sepulcro selado. Mas durante a noite que precedia o domingo, enquanto os soldados estavam fazendo guarda de 2 a 2, uma grande voz produziu-se no céu, e viram os céus abertos, e 2 homens que desciam, tendo à sua volta um grande resplendor. E aproximaram-se do sepulcro, e aquela pedra que havia colocado sobre a porta rolou com o seu próprio impulso e pôs-se de lado, com o que o sepulcro ficou aberto, e ambos os jovens entraram. Então, ao verem isto, aqueles soldados despertaram o centurião e os anciãos, e já que também esses encontravam-se ali fazendo a guarda. E estando eles explicando o que acabara de acontecer, viram 3 homens que saíam do sepulcro, 2 dos quais servindo de apoio
a um terceiro e uma cruz que ia atrás deles. Então vemos aqui, irmãos, que chegou aqueles dois com veste resplandecente, e a porta do sepulcro se abriu, e então eles entraram e saíram segurando, ajudando a carregarem aquele terceiro. Então veja, irmãos, aqui neste evangelho, a diferença do que nos foi passado. Em um fala de um jeito, em outro fala de outro. Porém, esse aqui, que aqui está, foi ocultado para que nós não tivéssemos a compreensão do que realmente aconteceu. E atrás daqueles anjos com vestes resplandecentes, seguiu uma cruz que ia atrás deles. E a cabeça dos dois primeiros chegava até o céu, enquanto que daquele que era conduzido, que era levado por eles, ultrapassava o céu, os céus. E ouviram uma voz vinda dos céus que dizia: pregaste para os que dormem? E a cruz fez-se ouvir uma resposta, e da cruz fez-se ouvir uma resposta: sim. Então, eles passaram a combinar como contaria o ocorrido a Pilatos. E enquanto se encontravam ainda confabulando entre si, se novamente. Aí, quando eles estavam ali, né, irmãos, pelejando ali para sair agora, como é que nós vamos contar esse trem? Precisa ter cuidado para nós contar isso aí. Então, começa as mentiras, manipulação. E quando ele estava ali tentando promover uma mentira para contar, novamente apareceram os céus abertos e um homem desceu e entrou no sepulcro. E os que estavam junto ao centurião, vendo isto, apressaram-se a ir a Pilatos, ainda de noite, e abandonando o sepulcro que custodiavam, e cheios de agitação, contaram o quanto havia visto, dizendo: era verdadeiramente o Filho de Deus. Pilatos respondeu desta maneira: eu estou limpo do sangue do Filho de Deus. Fosse vós que assim o quiseste. Depois, todos se aproximaram e lhe pediram encarecidamente que ordenasse ao centurião e aos soldados que guardassem segredos sobre o que havia visto, pois é preferível, diziam, sermos réus do maior
crime na presença de Deus a cair nas mãos do povo judeu e sermos apedrejados. Então, Pilatos ordenou ao centurião e aos soldados que não dissessem nada. Na manhã do domingo, Maria Madalena, discípula do Salvador, e Alruxa, amedrontada por causa dos judeus, pois estavam cheios de ira, não havia feito no sepulcro do Salvador o que costumava fazer. As mulheres pelos seus mortos. O que costumava fazer as mulheres pelos seus mortos. Queridos, levou consigo suas amigas e foi até o sepulcro no qual havia sido depositado. Temiam, porém, ser vistas pelos judeus e dizia: já que não nos foi possível chorar e lamentar naquele dia em que foi crucificado, façamo-lo agora, pelo menos, em seu sepulcro. Mas quem revolverá a pedra que foi deixada à porta do sepulcro, para que possamos entrar e sentar junto a ele e fazer o que é devido. A pedra é muito grande e temos medo de que alguém nos veja. E se isso não nos for possível, ao menos joguemos na porta o que levamos em sua memória. E choremos e golpearemos o peito até voltarmos para casa. E foram então e encontraram o sepulcro aberto. E nesse instante viram ali um jovem sentado no centro do túmulo, formoso, coberto de uma veste alvíssima, que lhes disse: a que vindes? A quem buscais? Porventura aquele que foi crucificado já ressuscitou. E se foi, e se não quiserdes crer, acercai-vos e vede o lugar. Acercai vós e vede o lugar onde jazia. Não está, pois, ressuscitou e se foi para o lugar de onde foi enviado. Então as mulheres aterrorizadas fugiram. Esse era o último dia dos asmos e muitos partiam de volta para suas casas, uma vez terminada a festa. E nós, os 12 discípulos do Salvador, chorávamos e estávamos escondidos na aflição. E cada um, desgostoso pelo sucedido, retornou para a sua casa. Eu, Simão Pedro, de minha parte, e André, meu irmão, pegamos nossas redes e dirigimos-nos ao mar, indo em nossa companhia Levi
o de Alfeu, a quem o Salvador. Então, irmãos, aqui está concluído o Evangelho segundo Pedro. Então, irmãos, nós vemos uma diferença muito grande, sendo que em outros evangelhos, Maria falou com ele, tanta coisa. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi justamente o que está neste evangelho que Pedro escreveu. Porém, não servia aos propósitos dos ortodoxos, ali, naquele princípio, para o fim que eles queriam. Então, por isso, usaram outros e não usaram esse. Vemos aqui que, realmente, ele foi levado por 2 anjos. Então, mostra que, realmente, ele não ressuscitou da maneira que eles diziam. Por que ele não ressuscitou? Por quê? Porque era necessário que assim acontecesse. E só lendo outro evangelho é que nós compreendemos realmente o que aconteceu ali. Tem vídeos aí atrás do Evangelho de Judas, tem muitas declarações que, de fato, enriquece o nosso entendimento e nós juntando o que Pedro escreveu com Judas e com Maria Madalena e com os outros, nós vamos chegar ao entendimento. Porém, com um ou dois, não é possível. Porque, realmente, na Bíblia nós podemos ver isso, que ele falava às multidões por parábola. Então, quando estava com os seus discípulos, alguém perguntava: Senhor, Salvador, responde-nós a respeito da parábola do joio e do trigo. E ele disse: olha, eu falo por parábola porque não é para todos, mas a vós é dado entender. Então ele esclarecia. Porém, ainda tinha uma outra parte que era oculta, segredo, quando ele chamava um deles à parte e falava. O que ele falava para Judas era só para Judas. O que ele falava para Maria era só para Maria. O que ele falava para Pedro é só para Pedro. E assim sucessivamente. Para que não fosse tão fácil para nós chegar ao entendimento e conhecer os mistérios que nos conduz ao reino do nosso Pai. Porém, irmãos, nos templos de pedra, eles contam ali aquelas partes que eles escolheram e com verdade, qualquer um pode buscar, vai entender isso que eles acrescentaram, tiraram. Então a Bíblia, infelizmente, não é sagrada. Ela contém a palavra, porém, do nosso Salvador, porém contém as palavras daqueles ortodoxos que estavam ali naqueles dias, juntamente com os judeus e todos que ali participaram daquilo. Então o cristianismo veio mais tarde e forjou este grande engano que está aí. Porém, irmãos, devemos buscar a água da fonte. E eu creio que este manuscrito que nós acabamos de ler, este é uma boa água, porque veio sem a pena dos escribas que acrescentaram e tiraram muitas coisas.
Então, irmãos, uma das coisas que foi tirada foi o nome do nosso Pai, o nome de nosso Salvador. E colocaram esses nomes que nós conhecemos. Porém, por graça e misericórdia, nos ficou guardado para os últimos dias, estes escritos para que nos revelasse a verdade. Convido os irmãos que continuam assistindo os vídeos e comenta, compartilha, se inscreva no canal, o canal Atalaia de Yahua Oficial. E na minha pouca força, eu vou procurar fazer alguns vídeos, pelo menos 2 a cada dia, para postar aqui sobre a leitura desses manuscritos de Nag Hammadi, que foi encontrado ali nas margens do rio, no Egito ali, na areia, nas cavernas ali. E tem muitos documentários a respeito desse manuscrito. Quem quiser aprofundar mais é só procurar, né? Então, meus irmãos, fica assim. Esse agora foi o Evangelho segundo Pedro. Vou orar ao nosso Pai e ver qual será, então, o próximo. E assim nós vamos, mais uma vez, ler mais um desses manuscritos. Então, irmãos, que o nosso Pai, o nosso poderoso e Salvador, Yahushua, venha abençoar a cada um dos irmãos. Espero que os irmãos tenham me compreendido o meu desejo. Porque muitas às vezes, irmãos, me acusaram de dizer assim, não, ele saiu da igreja porque ele queria lá um ministério, por isso não conseguiu, então saiu. Mas é engraçado, irmãos, porque mesmo sendo eu tão sem entendimento, desde a primeira vez em que li uma passagem em que dizia assim, que ele veio, levou o cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens. Ele não falou nadinha a respeito de dar ministério, carteirinha, disso, daquilo. Não teve essa conversa. Ele me deu o dom de levar a sua santa, eterna e gloriosa palavra. Por isso os que dizem essas coisas a meu respeito, eu tenho toda a certeza, vocês não me conhecem, não conhecem o meu coração. Porém, aquele que me chamou, ele sim sabe. No entanto, irmãos, hoje, eu creio que está mais difícil de abrir um comércio qualquer do que uma igreja. Para qualquer comércio que você vai abrir, você tem que comprar muitas ferramentas, muitas coisas, e máquinas, né? Eu toquei uma padaria, então um forno custa aí 5.000, 6.000 reais, dependendo dele, dos mais baratos, vamos dizer assim. E para montar uma igreja, não precisa, basta eu pegar a Bíblia, que se diz sagrada para muitos, e era para ser, se não tivesse o homem colocado as suas mãos aqui dentro, acrescentando, e eu estaria ganhando dinheiro, pregando, não é? No entanto, eu não fiz isso, estou fora da igreja já tem alguns anos, desses templos religiosos. Então, de maneira nenhuma, para você que pensou, falou isso a meu respeito, saiba, você está enganado, tá? Você está me julgando de acordo com aquilo que você pensa. Porque você é assim, então quer julgar que eu seja assim também. Mas eu não me importo. O nosso Salvador nos advertiu o seguinte, se a mim, que sou um madeiro verde, fizeram o que fizeram, o que isso não vai fazer convosco?
que é madeiro seco. Me acusaram de ser louco, de estar doente, precisava tratar. Outros me chamaram de endemoniado. E quando aconteceu isso, irmãos, aí eu tive certeza de que realmente, agora sim, eu estou no caminho. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até um próximo vídeo, amados irmãos. Que a paz do nosso Salvador Yahushua esteja com todos. Amém.